Fala galera do canal A Sociedade, aqui é o João Vitor e hoje eu vou falar sobre o último mangá que eu li, que é o Ayako, esse aqui, de Osamu Tezuka. E esse que tá aí na imagem de fundo também. Parece um livrão, né? É um volume único aqui da editora Veneta. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo, comenta o que você achou desse mangá, se você pretende ler, se você já leu, o que você achou, se discorda ou concorda do que eu vou falar. Segue a gente no Instagram e compartilhe com seus amigos. Lembrando que a gente está fazendo live toda quinta, geralmente em temas relacionados a anime, né? Então você pode deixar uma sugestão também e chegar quinta na live para conversar com a gente. Bom, vou começar falando por que eu decidi comprar esse mangá. Nos últimos anos, eu comecei a fazer minha primeira coleção de mangá, que foi o mangá Lobo Solitário. E, por sorte, acabou sendo, coincidentemente, o melhor mangá que eu já li. Mas, colecionar esse tipo de mangá, que são 28 volumes, eu tive muitos obstáculos no caminho, né? Primeiro que foram anos colecionando, né? E você não pode perder, aí às vezes, quando chega no final, a editora começa a produzir menos unidades, né? Então, às vezes na primeira dia de venda já esgota, aí os caras pegam um mangá que é R$20 e vão vender por 50, aquela coisa, quem coleciona mangá sabe. Eu não sou um colecionador, mas eu queria ter pelo menos essa coleção do Lobo Solitário. Então, o que eu pensei? Não vou mais colecionar nenhum mangá longo, vou comprar só esses mangás de volume único, ou 2 ou 3 volumes no máximo. E coincidentemente, cara, todos os mangás que eu comprei desse jeito, né, que foi esse Ayako, eu comprei um chamado Preço da Desonra, comprei o Recado Adolf, mas ainda não li, e também o Satsuma Gishiden, que em breve eu vou trazer aqui pro canal. Todos esses mangás têm um aspecto de, sei lá, de obra-prima, sabe, de masterpiece mesmo, não é aquele mangá shonen normal. Não tô dizendo que os shonen são ruins, até porque eu gosto muito de shonen, né, quem vê aqui o canal sabe. Mas geralmente são mangás que trazem aspectos culturais mais fortes, história, reflexões, etc. Não é só aquilo de derrotar um inimigo, aquela coisa que a gente já está mais acostumado com o padrão, né? E com o Ayako não foi diferente. Eu comecei a pesquisar e vi muitas pessoas no YouTube falando que foi o melhor mangá que elas já leram, etc. Mas assim, eu não gosto muito de ler além da sinopse. Eu gosto de tudo que eu faço, né? Mangá, jogo, tipo assim, eu vi uma imagem, eu vi um pequeno vídeo, algo desse tipo, me interessei, eu vou lá e leio, ou compro, ou assisto, ou compro o jogo, ou assisto anime, porque hoje a gente tem muito spoiler, né, cara? Então você vai pesquisar qualquer coisinha, você já tá correndo um seríssimo risco de tomar spoiler. E não só spoiler, né? Às vezes as pessoas falam tanto da obra que, mesmo que você não tenha um spoiler propriamente dito, você acaba sabendo o que vai esperar. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né? Mas tem gente que gosta e eu, por exemplo, não gosto muito de saber antes de ler. Então, se você é que nem eu, saiba só que o mangá é bom, que vale a pena ler. Lê, depois volta aqui para saber a minha opinião. Se você não liga, fica até o final. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, né? Só o necessário mesmo, eu não vou falar nada do final, nada desse tipo. Começando, o mangá Ayako se desenrola no pós-guerra, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele começa em 1949 e vai até o final da Guerra do Vietnã, se eu não me engano, em 1973. E ele mostra principalmente a ocupação americana no Japão, né? Para quem não sabe, depois da Segunda Guerra, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, os americanos montaram bases militares no Japão e de certa forma ajudaram o Japão a se reconstruir. Mas com isso eles deram uma forçada numa uma democratização, né, no Japão e impuseram algumas regras, né? Tem casos também de maus tratos, né, por parte dos militares aos cidadãos japoneses, etc, etc. Mas o fato é que esse mangá trabalha com a interferência, digamos assim, dos americanos, né, e do general MacArthur no governo japonês. E com a subserviência, né, digamos, dos japoneses em relação aos americanos. E nesse contexto, a gente tem o nosso personagem principal, eu diria, né, apesar do mangá se chamar Ayako, eu diria que esse é o personagem principal, que é o Jiro Teng, que é um soldado japonês que está chegando da guerra no porto, e já o início do mangá é assim.
Ele voltando da guerra, ele reencontra a mãe dele e a irmã no porto esperando por ele. E eles têm aquelas saudações, né? Ah, muito tempo que eu não te vejo, etc. Ele se abraça, chora, aquela coisa toda. E acaba que a irmã dele comenta com ele que ele nem chegou a conhecer a irmã, uma irmãzinha, né? Que nasceu enquanto ele estava na guerra. Aí ele chega e fala assim pra mãe dele: pô, mãe, mas você ainda tá com saúde, né? Ainda teve filhos já nessa idade e tal. Aí a irmã dele fala: cuidado, cuidado, não fala não que ela não é filha da nossa mãe. Aí ele fica assim: pô, como assim ela é minha irmã e não é filha da minha mãe, né? Aí você pensa que, pô, é o pai dele que teve um filho fora do casamento, mas elas não contam. Ao mesmo tempo, eles vão voltar pra casa, eles moram no interior, numa cidadezinha do interior, essa família Teng, e ele fala: não, vai indo lá pra estação do trem que eu vou ter uns problemas pra resolver, depois eu encontro vocês. Ele vai no QG da ocupação americana, e você descobre já que ele faz uns serviços ali secretos pros americanos, né? E esse serviço que pedem, que é o primeiro que aparece no mangá, pedem pro Jiroteng pegar um corpo e colocar no trilho do trem para forjar um suicídio, né? Ele não iria matar a pessoa, ele já iria pegar a pessoa que já foi assassinada e colocar o corpo lá, entenderam, né? Só que ali mostra que ele não tem muita escolha, ele não tem como dizer que não. Ele tem que fazer, porque senão os caras podem matar ele ou denunciar que ele é um espião, né? Um agente duplo do governo americano, etc. E ele aceita. Para ele fazer isso nos próximos dias, né? Ele vai para casa, reencontra a mãe e a irmã, e quando ele chega em casa, ele conhece pela primeira vez a irmãzinha dele, que é a Ayako. E ele percebe que a Ayako é muito parecida com a esposa do irmão dele, ou seja, a cunhada, né? E ele fica encucado. Ao mesmo tempo, a gente é apresentado para a família dele. A família dele é uma família ali da aristocracia rural ali japonesa, os Tengia, eles têm muito respeito na região, mas por conta das reformas que os americanos estão promovendo no Japão, eles estão em decadência, né? Eles eram latifundiários e, naquele momento, os latifundiários estão sendo forçados a dividir suas terras com pequenos agricultores, então eles estão perdendo muito dinheiro, perdendo influência e todo aquele respeito que eles tinham no passado, aquela coisa bem tradicional japonesa de mais de 300 anos, desde o shogunato, né? E o pai dele é aquele cara totalmente severo, né? Até quando ele chega em casa ele fala: porra, por que você não morreu na guerra? Você envergonhou essa família, né? E o irmão dele, mais velho, que é o marido da, daquela mulher que parece com a Ayako, ele é um cara que quer fazer de tudo para herdar os bens, né? Que o pai dele já tá velho e vai acabar passando para alguém da família, né? Então passa um pouco o mangá, passa uns dias, ele vai com o irmão dele fazer uma visita a um templo lá, se eu não me engano, eles vão conversando, você começa a perceber que a família dele é repleta de canalhas, né? Esse irmão dele, que é o Ichiro, só pensa na herança, o pai dele, por outro lado, trata todo mundo mal, trata a esposa mal, trata a família mal e comete um pecado sinistro. Nesse dia que ele vai no templo, eles estão andando lá, tipo numa plantação, e ele ouve uns barulhos, tipo num armazém, o Jiro. Então ele vai lá dar uma olhada no que é. Quando ele chega lá, ele vê o pai dele fazendo sexo com a esposa do irmão. Ele fica assim: caraca, que isso? Né? Aí ele descobre. Eles fizeram um trato, o pai e o pai, né, o senhor Teng, e o Ichiro, que é o irmão mais velho, que se o Ichiro deixasse o pai ter relações, né, com a esposa dele, ele seria o herdeiro. Ele acaba aceitando. Só que na teoria seria só uma vez, mas o pai acaba forçando toda vez que ele quer, né, pegar a mulher lá, e ele fala: "Ah, se você não deixar, eu não vou mais te dar as terras", né? E dessa relação aí sinistra nasceu a Ayako. Por isso que ela é irmã do Jiro, né? Irmã e sobrinha ao mesmo tempo. E a Ayako acaba sendo maltratada pelo pai dela, na teoria, mas o pai dela, na prática, trata ela bem. E ao mesmo tempo é mostrado que a irmã do Jiro, a Naoko, da qual eu não falei ainda, ela é envolvida com o partido comunista lá japonês, e eles estão planejando uma mega greve para parar o sistema ferroviário do Japão. Parece um pouco complexo, né? Mas eu vou dar uma resumidinha aqui na família Teng, de novo, para ficar mais claro. Nós temos o pai, que é o Sakuemon Teng, se não me engano, que é esse cara que pega a mulher. Tem a mãe, a velhinha lá, ela não tem muita importância.
Aí temos os filhos, o Ichiro, que é o mais velho, o marido da Sue, que é a mãe da Ayako, mãe biológica. Nós temos o Jiroteng, que é esse personagem que eu disse que é o principal. Temos o Shiroteng, que é um garotinho espertinho. Garotinho espertinho, né? Pode pegar referência aí. Mas ele é um moleque inteligente e parece ser a pessoa com mais valores ali na família, né? Tem também a Sue, que é a esposa, já comentei, e tem a Ayako, que é a irmãzinha, que dá nome à história. E tem a Naoko, que é a irmã também do Jiro e envolvida com o Partido Comunista Japonês. Bom, a vítima do Jiro, né, que o governo americano pediu para ele forjar o suicídio, é o namorado da Naoko, que é um dos líderes dessa greve. E ele acaba investigando um pouco mais sobre o cara para ver quem queria, né, ter que fazer esse serviço, e ele descobre que ele namora com a irmã dele, mas ele fala, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Ele até tenta alertar a Naoko para largar o cara, mas ela não aceita. E ele faz, né? O cara acaba morto. Só que ele volta para casa de noite com a camisa suja de sangue. E a Ayako, ela tem tipo uma babá, entre aspas, que é uma pessoa lá que tem deficiência mental, é a Oryo. E elas veem ele limpando o sangue da camisa. E ele fala que se elas contarem pra alguém, ele vai matar a Oryo e tal, né? E é nessa história que se desenrola toda a trama. Além daí é spoiler, mas eu preciso dar só um spoilerzinho, né? Eu vou pular um pouco, porque senão vou contar a história toda, mas resumindo. Pra Ayako não revelar os segredos da família Teng, ou seja, sobre esse assassinato, sobre essa relação incestuosa, né, e etc., eles trancam ela no porão da casa. E ela vive a vida inteira naquele porão sozinha, né? E o Jiro, depois, né, tipo, a história vai cada vez tomando proporções maiores. E fora isso, já seria muito spoiler. Então, basicamente, esse é o contexto, essa é a sinopse do mangá. Mas essa é só a história ali principal, né? As mensagens que o Osamu Tezuka deixou no pano de fundo, que são muito interessantes, né? Até para quem estuda história, eu já estudei história do Japão, e muitas coisas ali me fizeram pensar demais, né? Uma delas, por exemplo, é que ele deixa claro as críticas à ocupação americana, né? Talvez alguns abusos que os americanos cometiam, né, com o povo japonês, com a subserviência do governo japonês, como eu já mencionei, né? A mudança de hábitos, né? De padrões culturais que já vinham estabelecidos há talvez séculos e foram mudando, né? Em direção ao progresso, né? Que esse pessoal chama de progresso. E assim, isso te traz muitas reflexões, mas por outro lado, foi uma parte que eu não gostei do mangá, porque na minha visão ficou claro que o Osamu Tezuka é um cara esquerdista, né? E assim, eu não tenho problema com isso numa obra, desde que não tenha lacre. A Ayako não tem lacre. Mas o problema é que ela fica muito parcial, né? Então ele mostra diversas vezes o Partido Liberal Democrata, se eu não me engano, é o partido de direita, que é dominante ali no Japão, né, desde a época da Segunda Guerra. E esse partido de direita sempre tem corruptos, mafiosos, canalhas de todo tipo, né? Não que eu esteja dizendo que todos são santos, não é isso, mas assim, tudo que nesse mangá, tudo que é de direita é ruim, tudo que é de esquerda é bom, né? Os revolucionários realmente querem o bem do povo, a democracia, direitos iguais, etc, etc. Então, eu acho que tem gente ruim dos dois lados, né? E gente boa também. E nesse ponto ficou clara essa parcialidade do autor, né? Mas não é nada que interfira na obra, né? E eu que consegui ler de boa, não me incomodei, só ficava meio assim, tipo, pô, tá forçando a barra um pouco, né? Então esse é um ponto negativo do anime, né? Outra questão que é trabalhada é que todo mundo que quer conservar aquelas tradições, né, são mostrados como canalhas, né? Tipo o pai, que por um lado ele quer o respeito da família, mas por outro ele estupra, entre aspas,
esposa do filho, né? E trata todo mundo mal, fez isso com a Ayako, né? Etc. Em tudo no nome de manter o respeito da família intacto, né? Além disso, também mostra talvez ali uma decadência, né, do Império Japonês, daquela cultura mais antiga, principalmente com a pressão, né, que os americanos fizeram nos japoneses, mudando o governo, mudando as tradições, mudando a forma de separar aquelas classes sociais, né, aquelas famílias mais antigas, deixando uma sociedade um pouco mais igualitária, né, por mais que isso seja talvez um pouco contraditório. Para você ver, é até mostrado em algumas partes do mangá que os japoneses veem os americanos como comunistas, né? Porque eles tentaram colocar essas medidas mais democráticas no Japão e para os japoneses aquilo já era visto como um comunismo, né? Mas no final das contas a gente sabe que os americanos, de certa forma, tentaram criar ali no Japão uma resistência ao avanço da União Soviética, né, sobre a Coreia e sobre a China. E o Japão virou um ponto de resistência ali ocidental, bem entre aspas, né, digamos assim. Eu sei que eu tô usando uns termos aqui bem discutíveis, mas pra galera que estuda história aí, se alguém vier ver o vídeo, é só um... Não tô fazendo um TCC, tô só explicando mais ou menos o que acontece no mangá, né? Então, queria que isso ficasse claro. Outro ponto que é interessante mostrar é que o final acabou, na minha opinião, sendo um pouco abrupto, né? A história é bem fechadinha, você não fica com dúvidas, tudo é bem explicado, mas o final foi muito rápido, né? Eu até li aqui no pós-fácil da edição dizendo que o Osamu Tezuka queria continuar o mangá, né? Que seria o resto da vida da Ayako, mas teve um imprevisto, eu não sei qual é esse imprevisto, se alguém souber, deixa nos comentários. Então, pessoal, basicamente é isso. Vou para a nota agora. Eu acho que eu daria uma nota 8 para Yako. Por que não dei 10, né? Por conta dessas parcialidades na política. Assim, não é um mangá de política, né? Mas fica claro ali que o autor tentou passar essas mensagens. Por outro lado, me surpreendeu demais, porque eu imaginava que o Osamu Tezuka fazia obras de criança. Eu nunca tinha lido nada, eu sabia só que ele era o autor do Astro Boy, e eu imaginava que o Astro Boy era de criança, infantil, né? Mas o Vitor aqui do canal já até me disse que não, que trabalha ali com temas mais maduros, né? E a Yako traz muito disso, né? Fala de incesto, fala de sexo, fala de política também, fala de história, fala de problemas familiares e de forma alguma uma criança, acho que nem um adolescente teria maturidade para poder absorver as mensagens dessa obra. Então é isso, recomendo, um belíssimo mangá e futuramente eu volto com os próximos mangás aí, mais análises de mangás e animes que eu valeu futuramente. Então é isso, galera, valeu. Se inscreve no canal e fica ligado aí nas nossas lives de quinta-feira às 10 horas da noite. Valeu!